Eu cheguei na rota em 94, um aspirante, moleque ainda, né? Apesar de ter sido soldado, cabo e sargento, eu cheguei lá com 30 anos e eu era aspirante. E não era muito comum servir aspirante na rota, né? Tanto é que quando eu cheguei... Porque você faz a escolha, a opção para você servir nas unidades de acordo com a sua nota, com a sua classificação. Que você tem. No caso do Barro Branco, eram 320, você tem a sua classificação final e você faz as escolhas. E aí, à época, saiu vagas para as especializadas, trânsito, rodoviária, choque, enfim. E eu escolhi ir para o segundo de choque. Na verdade, eu queria ir para a rota, mas na rota, então, não poderia servir aspirante. Então, fui para o segundo de choque, como alguns colegas foram para o terceiro de choque. Era o primeiro, segundo e terceiro. Não tinha ainda o quarto batalhão de choque, nem o quinto. Eu fui para o segundo. Depois de um tempo, o coronel solicitou que viesse também servir no primeiro aspirante. Falou, tem aspirante no segundo, tem no terceiro, tem na cavalaria. Por que não no primeiro? E aí, então, foi dentro dos que estavam na área de choques mais antigos, tiveram essa opção de fazer essa escolha. E eu tive a satisfação de poder ir para o primeiro. Então, eu fui para o primeiro batalhão de choque com 3 meses de aspirantado. Cheguei lá aspirante, né, com 3 meses. O primeiro impacto que você tem bate aquela um pouco de insegurança, né? Até porque, você chega num batalhão que foi erguido em 1889, a rota em 1970, né? Você imagina, quantas histórias, quantos, né? A gente chegou lá em 87, né? Eu cheguei lá, então, você já via todas essas pessoas que já tinham toda essa história. Então, mesmo na função de comando, você ainda bate aquela situação, num primeiro momento, daquela insegurança. Será que eu vou me dar bem? Como é que eu vou me sair aqui? Mas fui muito bem recebido também, estágio com diversos oficiais lá. E com 6 meses de aspirantado, eu assumi o pelotão da Vespertina. Com 6 meses, já assumi o pelotão, terceiro pelotão. Era o terceiro e quarto pelotão em um dia e o primeiro e o segundo no outro. Então, eu tive a grata satisfação de assumir. E muito engraçado, né, que quando você assume, depois de um tempo, você se sente ali a galinha e seus pintinhos, né? Você não quer nem tirar férias, você não quer se afastar, porque você não quer perder o vínculo de sair daquele pelotão. Não, né? Aquele negócio assim, não quer, vou sair férias, vai vir outro oficial outro cara, aqui. Aí você fica naquela. E eu tive a grata satisfação de ficar acho que uns 3 anos ininterruptos na Vespertina. Né? Eis que eu chego um belo dia no batalhão, a rota acho que estava com uma média de umas 38 de resistência naquele mês. Batia 38, 40 resistência no mês. E estava o major comandando interinamente o batalhão. Ele me pegou chegando logo na entrada do quartel e falou o seguinte: ô Edson, nós já estamos com 38 ocorrências de resistência. Eu não quero mais nenhuma ocorrência de resistência esse mês. Falei, chefe, a rota não sai na rua para matar ninguém, a gente sai para fazer o patrulhamento, para trabalhar, para caçar ladrão. Mas se trombar... Agora... Quem atira para matar, recebe tiro para morrer. Nós não estamos... Você sabe que o povo não faz olho de vidro. Né? O pessoal sai na rua, sai para trabalhar. Nós estamos indo para uma área que era na área... Estava indo para leste. Né? Para a Zona Leste, uma área bastante carregada. Tal. E ele estava no comando interino do batalhão. Eu classifico o comandante interino do batalhão, fazendo um paralelo, como se fosse o cara que cuida do sítio lá, o caseiro. O caseiro do sítio. Você tem que aguar as plantas, você tem que alimentar os animais, mas não mexe em nada. Né? Não mexe em nada, não troca de lugar, nada. Então, o major interino fica mais ou menos nessa situação, né? Nesse estilo aí, né? É o comandante interino, mas fica naquela, né? Não pode mexer em nada. Não pode mexer em nada. Só deixar o negócio funcionar. Né? Mas tudo bem. Aí saímos fazer o patrulhamento na Zona Leste. E estava ocorrendo naquela época lá, muito roubo tinha os rouba-banco, né? Porque ainda não tinha também aquelas... A porta giratória e tal. E muito roubo também a casa lotérica, que também não tinha aquela blindagem. Muito roubo de casa lotérica. Exatamente nesse dia aí, estava tendo muito roubo a casa lotérica. E a gente estava na avenida, acho que o motorista era o Cabo Alberto. Falei, Alberto, vamos ficar aqui no corredor aqui, lá no Sapopemba. Estava lá em cima do Sapopemba, na Avenida Sapopemba, ali perto de São Mateus. Vamos ficar aqui nesse corredor. E ficamos no corredor. Aí começou a pipocar os roubos de lotérica. Deu um aqui, deu outro aqui, deu outro 3 ali. Falei, vamos ficar que está tudo próximo aqui é o corredor de passar. E aí, nisso que nós estávamos patrulhando por ali, trombamos com essa moto que, pelas placas, pelas características que tinha passado, a característica, falei, é essa moto.
Aí tomamos com a moto, acompanhamento, e quebra para lá, quebra para cá. Numa determinada curva, a moto, eles se perderam numa curva, moto para um lado, os dois ladrões, um para cada lado, uma arma para um lado, outra arma para o outro, né? Algema, prende, não houve resistência nessa ocorrência, prendemos os dois, algemamos, vamos levar para o DP. Ali o DP mais próximo era o 70 DP, que fica ali na Nhanhamelo. O 70 DP. Só que na conversa com os ladrão, nós descobrimos que tinha um outro que também estava dando cobertura e que estava fazendo os roubos, que estava junto. Bom, para não caracterizar negócio de cárcere privado, ficar muito tempo com o pessoal na mão, fazendo outras diligências, nós apresentamos no DP e eu falei para o delegado, olha, a situação é essa, tem um outro, você autoriza a gente fazer umas diligências lá para não ter essa situação de ficar muito tempo com o pessoal na mão. Para ficar um negócio legal, né? Para ficar um negócio, né, legalizado. Colocamos um ladrão no chiqueirinho e vamos lá para a Coab, ali na Coab, esqueci o nome da rua. Enfim, mas fomos para um local, chegamos lá, aquele corre, pinote, não sei o que, blá, 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 e o cara conseguiu sair fora. Falei, bom, já tem 2 ladrões na mão, já tem 2 armas na mão, já tem, né? Linda ocorrência, acabou. Vamos apresentar a ocorrência, tá lindo, vamos apresentar, vamos voltar. Eu conhecia bem a quebrada ali, falei, pô, Alberto, entra nessa rua. Lero, Alberto. O famoso Lero. Lero. Entra nessa rua. Todo mundo tinha um apelido, né? Entra aqui, entra ali. Quando nós entramos numa rua, é aquela situação de patrulhamento, né? Você olha sempre lá pro final da rua para você observar tudo que se movimenta nela. Olhamos pro final da rua e aquelas ruas estreitas, cheias daquelas lombadinhas, né? Aquelas lombadas Caseiras. E aí começamos a entrar e uma movimentação que estava lá, mais ou menos no meio da rua, um grupo de pessoas, um entra no carro, outro entra na moto, outro na moto. Eu falei, ali tem alguma situação. E os caras entram, um sobe numa moto, outro sobe na moto, outro sobe no carro, e começou a ir na rua, e passava aquelas lombadas, né? Já um pouquinho mais acelerado. Um pouquinho mais acelerado. Falei para o Alberto, vamos no carro. Vamos no carro, porque é mais fácil você acompanhar do que moto. Exatamente. Né? Vamos no carro. Aí fomos no carro, e o cara aumentando, imprimindo a maior velocidade, vai para cá, vai para lá, e a gente passando para a lombada também. Nisso, o rádio... O comunicador caiu, eu fiquei sem comunicação, sem poder passar. E aí acompanha num determinado local, esse cara desce de arma e punho, atirando contra a equipe atirou, revidou e o cara foi balear. A injusta agressão ali e baleou o indivíduo. Baleou, o cara foi alvejado, colocamos ele no chiqueirinho, um ladrão lá no chiqueirinho. O outro ladrão lá no chiqueirinho, na outra ocorrência. Foi junto com o baleado lá. Aí o cara correu desse tamanho, né? Pô, senhor... Você vai colocar junto comigo? Eu falei, você tem sorte que você não tá igual ele. Né? Deu sorte aí, pô. Você tem sorte, você tá algemado. Você tá de boa. Você tá, fica tranquilo. Sinta-se sortudo, cara. Sinta-se sortudo. E aí, socorremos, né, pro PS. Nesse meio tempo aí, eu consegui me restabelecer, colocar o rádio, aquelas barcas antigas ainda. O rádio eu tenho uma assim que, nossa... Caiu o rádio. Sem comunicação com um cara baleado na viatura. Solto, né? Solto. Aí só depois de já com o ladrão já no PS que a gente conseguiu colocar lá o rádio e pedir apoio, enfim, para a situação. Informar a ocorrência. Não entendi. Informou a ocorrência. O que tinha acontecido. Informar da situação. E aí nisso, né? Esse major, ele foi lá pro local. E aquilo, né? Que pariu, já até imagino. Ele foi com os olhos, né, vermelhos de raiva. E falando, né, como foi, onde que foi, com não sei o que, querendo observar qualquer irregularidade. Procurar pelo em ovo. Qualquer irregularidade que com certeza, se visse alguma irregularidade, qualquer que fosse no mínimo, ele ia criar problema pra gente, né?